Fala galera, bem-vindos aqui a mais um vídeo da nossa série Criando essa API profissional com C Sharp. Aqui nessa aula 7 a gente vai ver sobre as funcionalidades de busca do cliente. Vou trazer a listagem de buscar todos os clientes, quanto buscar um cliente específico pelo ID. Na nossa aplicação aqui, da forma como ela foi desenhada, ela não precisaria dessa busca por todos os clientes, mas eu julguei necessário trazer aqui para vocês terem uma noção de como é feita essa busca aqui, tá? A API hoje está organizada da seguinte forma, né? A gente tem esse endpoint post cliente. Então agora a gente vai cadastrar dois novos endpoints, que é o get do cliente para buscar todos os clientes e o get cliente barra ID, que vai trazer um cliente específico, onde a gente vai usar na parte de perfil do nosso sistema. Então vamos entrar aqui no Visual Studio. Vamos criar aqui primeiro, dentro do repositório de cliente, na interface. Vamos criar aqui o contrato, né, do nosso novo método. Vamos botar aqui um task de um enumerable de cliente. Buscar async. Vamos botar outro contrato também, já o de buscar pelo ID. Vai retornar um único cliente. Buscar por ID async. Tá? E aqui a gente coloca um guide ID. E um detalhe que a gente precisa colocar aqui é que o cliente ele pode ou não existir. Então a gente tem que colocar que ele é no label aqui. Agora a gente dá um Ctrl F12 aqui com o cursor em cima da nossa interface, para a gente ir para a implementação dela. E aqui ele vai estar vermelhinho porque a gente não implementou o método ainda. Então a gente vem aqui nele, dá um Ctrl ponto e implemente interface aqui. Dá o Enter, né? Tá aqui os novos dois métodos que a gente definiu. Vou mover eles para baixo para ficar conforme a gente definiu a nossa interface de contrato. Eu gosto de seguir dessa forma. Tá vendo? Quando eu não implementei o método, ele já retorna aqui uma exceção, throw new not implemented exception. O C Sharp, por padrão, tem esse comportamento. Então a gente vai implementar aqui o primeiro. Aqui, para a gente definir nosso método, a gente vai criar uma variável chamada clientes, que vai receber await dbcontext.clientes.toListAsync, que é um método do Entity Framework que vai permitir que a gente consiga fazer essa select all aqui na nossa tabela de clientes. E aqui eu vou basicamente retornar os meus clientes. E esse é o nosso método de acesso à base. E aqui no buscar por ID async, vou fazer também no mesmo estilo. A gente vai botar aqui var cliente, vai ser igual ao await dbcontext.clientes.first or default async. Então a gente vai colocar aqui c, faz o lambda c.id igual ao id. Aqui eu estou especificando para ele que eu quero buscar na minha tabela clientes o primeiro ou um valor default para o cliente que tenha o ID igual ao ID que eu estou passando aqui no parâmetro. Caso ele não encontre, ele vai retornar nulo aqui como default. Tá? Então, vou botar aqui um return cliente. Esse é o método de buscar por ID. Vamos aqui no application agora e a gente vai colocar aqui, primeiro no core, interfaces application, um método para buscar todos os clientes. Vamos colocar aqui o contrato dele, né? Nossa interface primeiro. E buscar clientes application. Antes da gente definir aqui o contrato do nosso buscar clientes application, a gente vai criar um ViewModel para trazer aqui e definir as informações que a gente quer que retorne da nossa entidade cliente. Isso aqui permite que a gente não dê tantas informações desnecessárias para o nosso usuário, a gente vai dar só aquilo que ele precisa. Tá? É uma boa prática aqui de programação que você vai ver muito assim no dia a dia. Então vamos criar aqui dentro de Core, Models, ViewModel e vamos definir um cliente ViewModel. A partir da classe cliente, eu vou querer retornar o ID, o nome completo. A situação dele não julgo necessário retornar aqui. O e-mail eu também não acho necessário. O CPF também não. A data de nascimento, interessante retornar. Telefone também não. E nem a senha. Então vamos copiar aqui e colar no nosso ViewModel. E vou criar um construtor aqui para ele. Agora a gente pode definir lá o contrato da nossa interface de buscar clientes application. Vamos definir aqui que ele vai ter uma task que vai trazer uma lista de cliente ViewModel. E o nome do método vai ser buscar async. Certo, agora a gente pode copiar aqui o nosso application e vamos na camada application agora, applications, e criar aqui a implementação da nossa classe. Vai ser buscar clientes application. Ela vai implementar a interface que a gente acabou de criar. Tá? E eu vou fazer aqui a implementação dela. Agora a gente precisa chamar aquele nosso método que a gente definiu lá no nosso repositório. Private read only e cliente repository
que é um cliente repository. Aqui eu posso usar o construtor primário, então eu vou tirar aqui Ctrl X e vou definir ele aqui em cima mesmo, tá? Não precisava definir a variável não. E aqui eu vou tirar o underscore, que é só para quando a gente tem a variável privada. E agora aqui a gente pode acessar o nosso cliente repository. Vamos fazer aqui um return await cliente repository ponto buscar async. Aqui ele está reclamando porque a gente recebe aqui um cliente, uma lista de clientes, mas a gente tem que retornar uma lista de clientes viewModel. Então a gente precisa converter de cliente para cliente viewModel aqui. A gente pode fazer isso de duas maneiras. Primeiro, a gente pode fazer aqui direto, botando aqui entre parênteses para pegar a resposta. E aí a gente bota ponto select c lambda e a gente vai retornar aqui um new cliente viewModel c.id, c.nome completo e c.data nascimento. Dessa maneira que eu fiz aqui, ele já iria funcionar. Eu vou deixar aqui mais simplificado para vocês conseguirem entender melhor. Esse valor aqui primeiro a gente pode armazenar na variável, que vai chamar de clientes, que é essa lista aqui. Vamos colocá-la aqui. E aí, eu vou retornar a seleção desses clientes que eu estou transformando em cliente viewModel. Para cada cliente, ele vai selecionar aqui e vai converter em cliente viewModel. Eu posso fazer também da seguinte forma. Posso colocar aqui dentro do meu core uma pasta chamada mappers. E dentro dela a gente pode colocar aqui cliente mapper. Eu vou chamar ele assim e eu vou colocar ele como uma classe estática. Eu vou colocar aqui um public cliente viewModel. Vou colocar o nome desse método como toModel ou toViewModel para ser mais específico. E vou colocar que ele recebe um cliente chamado cliente. Aqui a gente precisa especificar o dis para a gente conseguir usar ele diretamente, sem precisar passar dentro do método. Vou mostrar para vocês como é que fica na prática isso. E a gente precisa definir ele como estático aqui também. Agora, aquela conversão que a gente fazia aqui no nosso application, que ele não precisa saber de regra, ele tem que se preocupar apenas em orquestrar as chamadas. Ele vai ter que chamar ali o repositório e também chamar essa conversão, sem precisar saber como que implementa ela de fato. Então, ele precisa só passar aqui um cliente, vou copiar aqui esse trecho de código para facilitar. Ele vai passar o cliente para cá e aqui ele vai retornar o novo cliente viewModel. Aqui eu vou separar assim para ficar mais legível. E aqui, ao invés de C, a gente vai colocar cliente. Selecionei aqui o C, eu vou colocar Alt Shift ponto e ponto. Ele seleciona a próxima ocorrência equivalente. É um atalho muito útil no dia a dia, com costume assim você vai pegando. E está pronta aqui a nossa conversão, né, de cliente, entidade, para cliente viewModel. Então aqui no nosso application, a gente, ao invés de a gente instanciar aqui diretamente, a gente só chama aqui c.toViewModel. Que aí ele vai chamar esse nosso método aqui e fazer a conversão para cada cliente que ele passar. Agora a gente vai aqui no nosso API, nossa camada de API, e a gente vai lá no nosso controller de cliente. No nosso controller de cliente, aqui a gente pode usar o construtor primário também, tá? Vou até tirar esse daqui. Tá, eu gosto de seguir essa prática. Aí eu posso chamar ele aqui direto, que aí não precisa instanciar aqui um atributo. A gente tem aqui o método post, agora a gente vai definir o método get. Vai ser um public async, vai retornar uma task de action result também, porque é uma chamada da API. Vou aqui buscar async. Ele não vai receber nenhum parâmetro aqui, ele basicamente só vai retornar todos os clientes. Eu vou precisar passar o meu application que a gente acabou de criar, que é o ir buscar clientes application. Você completa aqui application. Então aqui a gente basicamente tem que chamar aqui o nosso return ok, e dentro dele a gente vai passar clientes igual await buscar clientes application ponto buscar async, e esse aqui a gente passa para cá. Então, quando a gente acessar aqui o buscar async, ele vai bater aqui nesse application, que vai bater no nosso repositório, que vai bater no nosso banco de dados e retornar os clientes aqui nesse caminho. Aqui ele vai converter para cliente viewModel e vai retornar aqui o status ok, dando certo. Então, aqui ainda não vai funcionar o nosso método, porque a gente precisa adicionar a injeção de dependência dele. Então, a gente vai aqui no Application Module, e aqui a gente vai copiar essa linha do AddScoped e colocar uma nova linha chamada Buscar Clientes Application.
Aqui, o primeiro método já foi, que é o de buscar clientes. Agora, antes da gente executar, a gente vai criar também o nosso método de buscar cliente por ID, que a gente já mata 2 coelhos com a cajadada só. Vamos aqui novamente, então, na nossa infraestrutura, repositories, cliente, repository. Aqui com o botão direito, eu vou fechar as outras abas, só para ficar mais limpa aqui a visão. O método está aqui, né? A gente já definiu a primeira vez, método no repositório. Agora a gente precisa fazer a conexão application repositório. Então a gente vai aqui no core, vai criar aqui uma interface dentro de application chamada e buscar cliente por ID application. Selecionar aqui interface. Vamos adicionar. Agora aqui a gente pode definir o contrato do nosso cliente application. Vamos colocar aqui um task de cliente viewModel buscar cliente por ID async. Simplificar esse nome, vou botar buscar por ID async mesmo, que já está dizendo aqui buscar cliente, né? Não fica redundante. Agora a gente tem aqui o nosso contrato do método buscar cliente por ID. Vamos fazer aqui a implementação dele. A gente vai aqui na nossa camada de application, applications, add class. Vamos adicionar aqui uma classe chamada buscar clientes application. A gente tira só o i aqui da frente e adiciona. Agora aqui a gente vai implementar a nossa interface e buscar cliente application. Vamos passar aqui nosso repositório cliente repository, cliente repository. E aqui esse método ele vai retornar. Primeiro a gente tem que definir aqui no nosso contrato, acabei esquecendo, que ele é no label, tá? Ele pode vir ou não. Vamos definir aqui como no label. Var cliente igual ao await cliente repository ponto. Buscar por ID async. A gente esqueceu também que no nosso contrato a gente colocar que vai receber aqui um guide ID. E aqui na implementação da classe a gente também tem que colocar o guide ID. Aqui a gente vai botar o ID que a gente está passando. Agora a gente precisa converter esse cliente para cliente viewModel. Mas antes a gente precisa ver se ele é ou não nulo. Se cliente for igual a null, vou retornar null. Se não, eu vou retornar um cliente.toViewModel. Para ser mais direto aqui, a gente pode fazer assim, ó, cliente, interrogação, .toViewModel, e nem precisa colocar isso aqui. Porque se ele vier nulo, ele já vai retornar nulo aqui logo de cara. Beleza, o nosso application está aqui pronto. Vamos cadastrar a injeção de dependência dele, que é ir buscar cliente por ID application, implementado por buscar cliente por ID application. Agora a gente vai lá no nosso cliente controller e vai definir o outro método aqui embaixo, que também é um get, porém ele vai receber aqui entre aspas duplas ID. Vou botar aqui o public async task e action result, buscar por ID async. E aqui eu vou colocar o ID from root, guide ID. O meu ID, ele vai vir pelo path da URL. Então aqui a gente vai colocar agora var cliente igual ao await. Aí aqui a gente precisa passar a injeção de dependência do nosso application, né, que é o buscar cliente por ID application. E aqui a gente só faz a chamada, buscar por ID e passa o ID que a gente recebeu. Aí aqui eu vou fazer uma pequena validaçãozinha para a gente trazer a resposta do HTTP correta. Se o cliente for nulo, eu vou retornar aqui um not found, porque ele não encontrou o cliente. Caso ele não seja nulo, eu vou retornar um OK e dentro dele vou retornar o meu cliente. Nossos métodos estão prontos, teoricamente é para funcionar. Vamos executar aqui no HTTPS. Beleza, ele executou aqui. Vamos dar um Ctrl clique na URL. Deu erro porque tem que colocar o /swagger. Ó, já apareceram aqui os dois novos endpoints que a gente construiu, que é o /cliente e o /cliente/ID. Vamos fazer aqui a primeira requisição no nosso /cliente, é o que busca todos os clientes da base. Vamos dar um execute. Aguardar aqui e como vocês podem ver, ele trouxe aqui 3 clientes com apenas os campos que a gente colocou no nosso viewModel, que no caso foi o ID, nome completo e data de nascimento. Se a gente olhar aqui na base, são exatamente esses clientes que a gente tem, né? João, cliente teste, e o Josézinho. Como essa rota aqui é um endpoint GET, a gente consegue chamar ela também aqui no nosso navegador. A gente vem aqui e dá um Enter. E aqui a gente tem o retorno da nossa API que a gente está chamando. Isso porque
O retorno das páginas de navegação, eles fazem gets, é basicamente isso. Uma URL dessa aqui, ela está fazendo um get nesse endereço e vai te retornar o que aquela rota está te trazendo. Eu posso colocar aqui para formatar ele, né? Para ficar bonitinho para ler. Basicamente a mesma coisa que a gente tem aqui no Swag, apenas meio diferente de ser chamado. Agora a gente vai escolher um cliente desse aqui aleatório. Deixa eu pegar aqui o Josézinho, vai pegar aqui o ID dele. E aqui nessa rota que busca pelo ID, vamos ter que buscar o Josézinho. Como vocês podem ver, ele está até marcado como required, porque esses atributos de rota, como que é o caso desse, eles devem ser informados para que ele consiga achar a rota correta, porque se eu não passar aqui, ele vai cair na API/cliente e vai trazer essas respostas aqui. Então é por isso que tem que ter essa obrigação, né, para ele encontrar esse endpoint. Então vamos passar aqui o ID do nosso cliente Josézinho e executar. Como vocês podem ver, aqui ele trouxe apenas o Josézinho, que é o cliente que tem o ID igual a esse ID que eu passei. Então agora aqui, se a gente colocar um valor errado, vamos colocar aqui um B, o que ele vai trazer para a gente? Trouxe aqui um 404, um not found. Então ele não encontrou o nosso cliente conforme a gente esperava, né? A gente trouxe esse tratamento aqui. Então, pro vídeo de hoje é isso, tá? A gente vai ficar por aqui. Espero bastante que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa teu like aqui embaixo, compartilha com algum amigo teu, porque aí tu vai estar me ajudando a crescer o canal, que mais pessoas vão estar vendo esse tipo de conteúdo. Isso me ajuda demais. E também não se esqueça de se inscrever no canal, porque aí você vai ficar atento quando sair o próximo episódio aqui da nossa série, que promete demais, vai entregar muito conteúdo. Então é isso, viu, galera? Valeu e tchau!